Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não é só uma canção, é a nossa oração, a nossa súplica. Eu preciso de Ti, Senhor. Por isso vem, Espírito Santo, para curar as nossas feridas, para nos fecundar com uma nova vida. Uma vida nova precisa começar para nós. Já deu. Está na hora de virar a página. Por isso vem, Espírito Santo, fecundar o meu coração com uma nova vida. Vem nos inundar com seu amor. Vem fazer-nos crescer na sua graça. Senhor, nós te pedimos. Salmo 37, do 7 ao 9. Para alguns, está no Salmo 36, do 7 ao 9. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus para nós nesta manhã. Descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam, por causa do homem intrigante. Desiste da ira, depõe o furor. Não te irrites, só irá piorar. Pois quem faz o mal será exterminado, mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Até antes de dizer palavra do Senhor, quero ler também como está na Bíblia Ave Maria, porque uma tradução ilumina a outra. Diz assim: em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Põe tua esperança nele. Não invejes o que prospera em suas empresas e leva a bom termo os seus maus desígnios. Guarda-te da ira. Põe de lado o furor. Não te exasperes, que isso será um mal, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Qual é a ordem de Deus para nós? Descansa em Deus. Posso te dizer de uma outra forma? Se dê um descanso. Se dê um descanso, se dê uma trégua. Permita-se descansar. Como é que eu vou me permitir descansar? Porque tem horas que a gente precisa buscar estar em paz. Está na hora de você buscar estar em paz. Porque esse conflito, sobretudo esse conflito interior que a gente vai vivendo, sem se dar trégua, ele vai despedaçando a gente. Ele vai minando as nossas forças físicas, ele vai minando as nossas forças mentais, e vai minando até as nossas forças espirituais. Então, há um tipo de descanso que eu preciso, um descanso que só em Deus eu vou encontrar. Por isso a palavra nos diz: descansa no Senhor. Porque das lidas do dia a dia, você descansa deitando numa cama, sentado num sofá, paradinho ali à sombra de uma árvore, vendo o tempo passar. Mas existem coisas que não tem cama que te descansa. Não tem sombra embaixo de árvore que vai te dar sossego. Não tem sofá, não tem rede que vai trazer alívio para você.
Inclusive parece que a cama tem espinhos nesta hora, né? A gente não consegue ficar nela. É quando aquilo que nós estamos vivendo só encontra descanso em Deus. Só no Senhor você terá repouso, você terá trégua, você terá descanso para certas aflições que estão te comendo por dentro. Descansa no Senhor, diz a palavra de Deus, e nele espera. Na Bíblia Ave Maria diz como é que a gente deve viver esse descanso, né? Porque uma diz, a outra explica. Descansa no Senhor, como? Em silêncio, abandona-te a Ele. Porque tem horas que não adianta a gente falar muita coisa. Até quando a gente fala com a gente mesmo, quando a gente deveria calar, aquela palavra que está sendo dita se converte em murmuração. E a murmuração não é resposta para nada, a murmuração não é oração, a murmuração só nos afunda mais. Então tem hora que você precisa calar. Cale-se. Cale-se. Em silêncio, se abandona em Deus. Se lança nos braços do Senhor. E para você ter descanso, para de colocar a sua esperança nos seus estratagemas, nas suas estratégias, nas suas maquinações. Eu vou puxar daqui, eu vou fazer acolá, eu vou falar com Beltrano, eu vou fazer com Ciclano, eu vou pegar, eu vou montar um esquema, essa situação vai virar, vamos ver só, se eu não consigo, você vai tentar e não vai conseguir, porque não é esse o caminho. Tem coisas que funcionam assim, com seus planos, com as suas estratégias, com seus contragolpes. Tem coisas que funcionam, tem coisas que até precisam que você faça assim, mas tem outras que não, amigo. Tem outras que você já viu que esse não é o caminho. Você já viu o que você podia fazer de bem, você já fez, e esse bem não foi reconhecido. Não fizeram valer as boas escolhas que você tomou, que você se abriu, as decisões que você quis, inclusive fazer de forma cooperativa, e não deu certo. Então agora, irmão, é a hora de você colocar a sua esperança em Deus. Espera no Senhor. Põe tua esperança nele. E enquanto você espera em Deus, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Enquanto você espera em Deus, não se irrite por causa daquela pessoa que prospera à custa de intrigas. Tem gente que prospera à custa de intrigas. Olha lá, não te irrites por causa dos que prosperam, por causa do homem intrigante. Tem gente que prospera na vida à custa de intrigas, e a gente vê e se irrita. A gente fica com ódio. A gente começa a torcer contra a pessoa. A gente começa a desejar o mal para a pessoa. A gente começa a pensar na morte da pessoa. Podia morrer, tomara que morra, que dê tudo errado para ela. A gente começa, por causa disso, a pensar assim: será que não sou eu que estou errado? Porque eu estou vendo a pessoa fazendo errado e se dando bem. Estou eu aqui fazendo certo e me dando mal. Esse mundo está trocado, está às avessas. Quem faz certo se dá mal, quem faz errado se dá bem. Será que eu não devia fazer igual? Já que está todo mundo, cada um por si, e Deus por todos? Será que não deveria eu fazer também igual? Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso se chama inveja quando você pensa assim. Quando você deseja o mal para o outro, até por causa das coisas erradas que ele está fazendo. Quando você vê a pessoa fazendo pecado e tendo bom resultado entre aspas, viu? Porque a conta vem, a conta chega. E naquela hora você começa a se questionar: será que não devo eu fazer a mesma coisa? Será que eu estou marcando toca aqui, né? Será que eu estou de boca aberta enquanto a vida corre? Será que estou desperdiçando meu tempo? Quando você começa a considerar a possibilidade de fazer o mal, porque está todo mundo fazendo, a palavra de Deus dá um nome para isso: inveja. Não tenha inveja daquelas pessoas que prosperam nos seus empreendimentos, nas suas iniciativas, nas suas escolhas, e levam a
aparentemente com sucesso os seus maus desígnios. Esses desígnios são maus. Quando você vai com precisão ao encontro do seu mau desígnio, você caminha a passos largos na direção do abismo. Era melhor que você não levasse a bom termo os maus desígnios, sabe? Era melhor que desse tudo errado para você, porque dando tudo certo, você chega mais rápido no que vai desgraçar com você. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, não inveja a pessoa que o errado está dando certo na vida dela. O errado está dando certo. O que significa? Que vai dar muito errado e que vai dar errado logo. E por causa disso, isso vai ser o extermínio da pessoa. Isso vai exterminá-la. Não é o que termina dizendo aqui? Porque os maus serão exterminados. Mas quem espera no Senhor, quem aguarda com silêncio, quem tem paciência, ou como diz aqui na tradução da CNBB, quem descansa em Deus dessas aflições, porque quando depende da gente uma decisão, o coração se aflige, a cabeça ferve, e a gente precisa aprender a descansar em Deus. Quando eu aprendo a descansar em Deus, o que acontece comigo? Eu encontro paz, e esta palavra se cumpre para mim: quem espera no Senhor permanece. Quem faz errado passa. Quem permanece em Deus, quem espera em Deus permanece. E assim dentro de casa, na família da gente. Quem passou a vida fazendo errado, gente, quando morre ninguém nem lembra. De vez em quando alguém lembra que tinha um tio, que tinha um fulano, que tinha um beltrano, que era assim, que fazia tal coisa, e logo muda o assunto, porque não é assunto que vale a pena. Mas quando você tem na sua família uma pessoa boa, uma pessoa santa, vai geração, vem geração, e a pessoa está ali presente, porque o seu avô, porque o seu bisavô, porque o seu tataravô, quando veio da Europa, quando veio da Itália, quando veio da França, quando veio de Portugal, e vai contando a história, porque nem a história da pessoa passa, porque um dia tudo que vai ficar é o bem. Então eu te pergunto: vale a pena você deixar o mal tirar a paz do seu coração? Será que não é momento de você buscar a paz? Aquela paz que só nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de dar? Aquela paz que nosso Senhor deu aos apóstolos aflitos, angustiados, depois da morte e até mesmo depois da ressurreição dele. Jesus já estava ressuscitado, mas eles não conseguiam vencer a angústia, porque a morte de Jesus foi traumatizante para os apóstolos. Se você teve a dor de enterrar um filho, você sabe que essa dor causa um trauma na gente. Padre Léo até tem um livro chamado A Cura dos Traumas da Morte, porque a morte causa um trauma na gente. Olha, a morte natural já nos fere. Agora imagine a morte desastrosa, a morte precoce, a morte de uma criança muito jovem, a morte que pega a gente de supetão e leva uma pessoa tão querida por nós. Isso traz na gente uma marca terrível. Imagine a morte violenta contra uma pessoa boa. Imagine que você estava lá e viu a pessoa ser esmagada na sua frente, aquela pessoa que você mais amava, aquela pessoa diante da qual você dobrava os seus joelhos e chamava de Senhor, aquele no qual você pôs a esperança da sua vida, ser esmagado diante de você numa cruz. Os apóstolos estavam tão traumatizados que quando Jesus aparecia para eles ressuscitados, eles ficavam fora de si de alegria, mas mesmo assim ainda duvidavam. Então o Senhor, estando com eles, disse-lhes: a paz esteja com vocês. Tem um tipo de paz que só Deus pode dar, e é a única que vai conseguir sossegar o seu coração aflito nessas situações limites da sua vida. Como é que Jesus nos leva a estar em paz? Essa é a pergunta que esta palavra veio responder. Sabe, a gente deve ensinar as outras pessoas sempre por meio dos bons exemplos. Como é que você ensina os seus filhos?
É através dos seus exemplos, né? Porque quem ensina mal não ensina, só causa dano. Não adianta a gente, estando dentro de casa, falar coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus, se a gente faz tudo ao contrário. Não adianta, meu irmão, você que é marido, casado, pai de menina, querer dizer para sua filha que ela tem que escolher bem o marido dela se você for um mau exemplo de marido dentro de casa. Porque se você é um homem rude, que maltrata a sua esposa, que não se envolve em nada das tarefas domésticas, que diz uma coisa, faz outra, que fala para ela escolher um bom homem, um homem sem vício, um homem que não trai, mas você está lá enfiado na cachaça, você está lá metido no jogo, você trai a sua esposa, desculpa. O ensinamento que está ficando não é o que você fala, é aquilo que você está mostrando. Jesus até tenta prevenir isso, os apóstolos. Olha, escute o que eles dizem e não faça o que eles fazem, falando dos fariseus. Porque o exemplo é uma coisa terrível, gente. Ele arrasta a gente. Então quem dá mau exemplo ensina mal. Só causa dano. Grande parte das catástrofes que a gente experimenta nos nossos dias, sabe de onde elas nasceram? Nasceram da inveja. Nasceram no momento em que pessoas que são falhas, pessoas que são pecadoras, aceitaram o direito de se virar contra as outras, de julgar as outras, de condenar as outras, de se irar contra as outras, de invejar as outras. Porque a nossa justiça, ela se mistura muito facilmente com vingança. Às vezes a gente fala assim, eu quero justiça. Aí você torce a toalha, só cai vingança. Você não quer o reparo do mal que foi feito. Você quer o dano de quem fez você sofrer, de quem te tirou uma oportunidade. E quando nós adotamos na nossa vida uma postura assim, a gente vai semeando o mal por onde a gente faz, por onde a gente passa. Quando um ser humano aceita o direito de castigar o outro, de usar a violência contra a outra pessoa, aí você pode esperar que começa uma enxurrada de catástrofes. Pode ver que tem muita gente que quer uma vida, uma família correta, debaixo de uma educação severa ao ponto da violência. Não dá certo. Só catástrofe. O pai era muito severo, castigava, batia. Aí o filho fica um filho impotente, fica um filho entristecido, mutilado emocionalmente, às vezes extremamente rancoroso, às vezes também uma pessoa agressiva ou talvez medrosa, não é? E quando lembra de casa, só lembra com tristeza, só lembra com rancor. Em geral, passa esse mal para frente, porque se nosso Senhor não entra na nossa vida e cura as nossas feridas, a gente repete essas feridas na vida dos nossos filhos. As feridas que nós recebemos dos nossos pais, é quase que automaticamente a gente transfere para os nossos filhos. A hora que a gente vê, a gente já fez. Se a gente não permitir a nosso Senhor curar o nosso coração. Então, meu irmão, em nome de nosso Senhor e diante desta palavra, põe de lado a sua ira, depõe o furor, não é? Como diz aqui a palavra, não te irrites porque só irá piorar. Mas aconteceu a situação aqui em casa, não está bom e eu estou no ódio. Me permita dizer a você, como um irmão diz para outro irmão ou para uma irmã, deixe que a paz de nosso Senhor acalme o seu coração em silêncio, sossega e espera em Deus, porque a sua irritação não vai resolver o problema, só vai piorar. Se você considera alguém culpado por haver ofendido você, você quer resolver a situação? Agora, se você quiser tocar fogo na casa, é outra história. Mas se você quiser resolver a situação, começa perdoando. A pessoa ofendeu você? Começa perdoando. Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. Perdoar não é você assinar embaixo
nas injustiças que estão sendo cometidas. Perdoar significa tomar a decisão de não retribuir o mal com o mal. Você tem direito de buscar o que é justo, sem fazer o mal. É um negócio que você está fazendo? O que é justo? Busque o que é justo. Por vezes, quando não há entendimento, até precisa envolver a justiça mesmo. Mas sem maldade, sem querer estragar a vida da outra pessoa, sem querer tirar dela o que não pertence a você. Ah, ela tirou o que é meu? Então agora eu vou fazer de tudo, não só para eu receber o que é meu de direito, mas para também tirar dela, para ela ver como é bom. Vai gerar catástrofe. Vai produzir o mal. Vai desencadear um processo que depois, você sozinho, você não vai conseguir parar. Vai custar muito para você parar esse processo. Muita penitência, muita humildade, muita oração, porque sem Deus você não vai conseguir parar o que sozinho você começou. Então, se você considera que a pessoa é culpada, que ela ofendeu você, perdoa. Se nunca antes você perdoou um culpado, você vai se surpreender com a experiência que você vai vivenciar. Você vai experimentar uma nova alegria, a alegria de perdoar. Dá alegria a gente perdoar. Como é uma alegria quando você enfia a mão no bolso, você tira um dinheiro que é seu e que muitas vezes ia fazer falta e você dá para uma pessoa que precisa mais do que você. Você pode até recalcitrar no primeiro momento, mas quando você toma a decisão e ajuda, gente, é uma alegria que o mesquinho nunca experimenta. A vida de uma pessoa mesquinha é muito triste, tem alegrias que ele nunca vai experimentar. Do mesmo jeito que você tem alegria quando você reparte do que é seu, você vai experimentar exponencialmente essa alegria se você for capaz de perdoar, porque a punição é sempre cruel, sempre dolorosa. Não é? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve corrigir os nossos filhos, mas sem crueldade, gente. Por isso que um filho a gente nunca corrige quando a gente está com raiva. Não corrija o seu filho quando você estiver com raiva. Não corrija o seu esposo quando você estiver com raiva dele. Isso que é uma dica de um amigo que é homem. Não corrija o seu marido na frente dos outros, na frente dos amigos dele, pior ainda. Você quer ganhar o coração do seu marido? Você precisa corrigi-lo? Faça isso com calma, num bom momento e em particular. Corrija sem acusar, sem dar pedrada, sem apontar o dedo, mas mostrando a situação. Olha, essa situação que aconteceu aqui entre nós me feriu, me magoou. Está vendo? Você não está falando dele, estou falando de você. Essa situação me feriu, me magoou. Eu sei que você me ama, que é por isso que você está comigo. Então eu gostaria de pedir a você, não faça mais assim, por favor. Ah, mas eu não quis isso, não era minha intenção. Concorda? Eu acredito que não era sua intenção, porque não tem cabimento você ter a intenção de me machucar, mas essa situação me fere. Se não por você, por mim. Posso pedir a você que não faça mais assim? Mesmo que ele seja turrão, cabeça dura, que ele diga que você é melindrosa e saia batendo a porta, você botou uma pulga gigantesca atrás da orelha dele, você meteu brasa na cabeça dele, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver essa situação. E você pode ter certeza, se ele não for um idiota, ele não vai fazer de novo, ou pelo menos vai tentar não fazer, porque às vezes a pessoa está tão viciada num tipo de comportamento que sem querer ela faz, mas ele vai perceber que fez e vai tentar, e vai chegar uma hora que ele vai conseguir não fazer. Agora, se você punir o seu marido, afastá-lo de você, começar a negociar a intimidade de vocês dois, se assim também a gente não vai ter intimidade. Isso vai trazer a crueldade para dentro do seu relacionamento. Isso vai estabelecer uma dor na relação entre vocês. Isso vai criar um abismo entre vocês dois.
Porque não foi simplesmente uma correção, foi uma punição. A punição é sempre cruel, sempre dolorosa. Quando a gente corrige um filho é por amor a ele. Não é para ele dar sossego porque ele está incomodando a gente. Não, é para livrá-lo de males futuros. É para que ele aprenda a viver bem e seja feliz. Não é porque, esse menino me perturba, então senta aqui, vai para o quarto, fecha a porta. Você está castigando. Você está punindo. Não está corrigindo. Toda correção é feita com amor. Se nós quisermos aprender a conseguir a justiça que traz a paz, nós temos que olhar para Jesus. Jesus trouxe a paz. Quer saber como é que Jesus nos leva a estar em paz? Jesus trouxe a paz se sacrificando, não sacrificando os outros. Você vai trazer a paz para dentro da sua casa se sacrificando, não sacrificando a sua esposa, não sacrificando a sua nora. Você, minha querida sogra, se você quiser ter paz e ver o seu filho feliz, os seus netos felizes, minha amiga querida, você vai ter que se sacrificar. Porque a paz verdadeira vem com o nosso sacrifício, não com o sacrifício da outra pessoa. Não quando a gente diz assim, ela também tem que ceder, eu já faço tanto. Se você faz tanto e não deu resultado, é porque você ainda não fez o suficiente, vai ter que fazer um pouquinho mais. Uma hora a pessoa vai perceber o seu esforço. E a hora que a pessoa percebe o seu esforço, naturalmente ela também vai fazer. É dando que se recebe. Nosso Senhor ensinou isso para nós. Como é que Ele venceu a violência? No seu próprio corpo, não no corpo dos outros. Se sacrificando, não sacrificando as outras pessoas. O que Ele fez, o que Jesus fez, não só saldou a nossa dívida, mas nos trouxe um bônus incomparável, um bônus que vale mais do que tudo. Nos trouxe o Espírito Santo. O que Jesus fez se sacrificando, rasgou o céu sobre nós, fez descer o Espírito Santo sobre nós. O seu sacrifício pela sua família não fica sem resposta. O sacrifício que você faz e ninguém vê, Deus vê e está trazendo o céu para dentro da sua casa, está fazendo com que o Espírito Santo repouse sobre vocês. E uma hora você vai ver que esse Espírito Santo que repousa vai fecundar uma nova vida, como a gente cantou. De repente você vai olhar e vai dizer, o que aconteceu com a minha família? Que mudança maravilhosa se deu. Onde foi que isso começou? E aí o Espírito Santo vai te mostrar. Lembra aquele sacrifício que você fez? Lembra aquela palavra que você engoliu? Lembra quando em silêncio diante da dor e do sofrimento você se abandonou em Deus? E mesmo tendo pressa que a coisa acontecesse, você esperou pelo Senhor e no tempo do Senhor, aqui está o fruto. A sua família transformada, a salvação do seu filho, a conversão da sua esposa, a alegria de viver juntos, chegou para você também. O sacrifício de Jesus nos mereceu o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus, e com o Espírito Santo nos veio a paz e nos veio a graça de Deus. Por que isso? Porque o pecado havia nos colocado em dívida com Deus. E nós precisávamos lutar contra o demônio que nos mantinha escravos. O pecado escraviza a pessoa. Toda pessoa abandonada ao pecado é escrava, ela não é livre. Esse pecado domina sobre ela como um cabresto domina sobre um animal, sobre um cavalo. E quem puxa esse cabresto é o demônio. Então, por causa do nosso desvio, nós tínhamos uma dívida com Deus e tínhamos que lutar contra aquele que nos dominava. O demônio dominava sobre a vida da gente. Era uma situação que nós não poderíamos resolver por nós mesmos, porque a dívida que a gente tinha era infinita. Quando você ofende um Deus infinito, a sua dívida é impagável, é infinita. E ao mesmo tempo nós éramos prisioneiros de Satanás e tínhamos que nos livrar dele. Por outro lado, Deus podia resolver essa situação? Podia. Deus podia expiar o nosso pecado? Podia. Vencer a Satanás? Sim, Ele podia, tem poder para isso, mas não devia fazê-lo. Não devia. Não era um dever dele. Ele não era obrigado a fazer isso, porque não era ele o devedor.
Era o devedor que devia pagar. Quem deve é que pague. Então, para pagar essa dívida, precisava ser alguém entre os devedores. Como é que você vai pagar se a dívida não é sua? Alguém entre os devedores, mas capaz de pagar. Alguém entre os combatentes, mas capaz de vencer. Então Deus, para cumprir o que é justo, se fez um de nós, fez-se um devedor entre nós, mas um devedor capaz de pagar. Fez-se um combatente entre nós, mas um combatente capaz de vencer. Na cruz, sabe o que aconteceu na cruz? No sofrimento que Jesus aceitou sobre si mesmo e não sobre os outros. Quando Jesus chamou no peito a aflição, a angústia e o sofrimento, Jesus destruiu o pecado e venceu a Satanás. Será que esse sacrifício que você sabe que você precisa fazer é um preço alto demais a se pagar, se você sabe que com isso você vai desterrar o mal de dentro da sua casa, de dentro do seu coração, e você vai vencer essa força espiritual do mal que tenta a sua família, que tenta o seu neto, que tenta o seu filho, que atormenta aqueles que você ama? A vitória de Jesus, ela é completamente diferente das vitórias desse mundo. Porque as vitórias nesse mundo são violências contra as pessoas que se opõem a nós. A vitória de Jesus é completamente diferente, porque não faz violência aos outros. Jesus assume a violência sobre si. Deixa comigo. Eu vou chamar aqui para mim. Eu vou resolver. Sabe, Jesus se tornou para nós o escoadouro pelo qual o mal vazou e foi embora. Igual quando você vai tomar o seu banho e às vezes chega ali debaixo do chuveiro emporcalhado, cheio de terra, os pés lameados, sabe, muito pó ou suado, cheirando mal, e você vai lavando o seu corpo e você vai vendo até a água que cai manchada, com coloração pelas sujeiras que vão caindo do seu corpo. Só que essas sujeiras se escorrem e pelo ralo elas vão embora para você nunca mais ver. Sabe, nós precisamos, assim como Jesus, a gente ser o ralo da nossa família, o escoadouro pelo qual o mal vai para nunca mais voltar. Tudo que a gente faz contra os outros se torna uma fonte de males na nossa vida. Não é uma opção para nós, meus queridos, pagar o mal com o mal. Olha o que diz a palavra: não te exasperes, não te irrites, só irá piorar. Tudo que a gente faz contra os outros torna-se uma fonte de males, uma fonte de ódio. Tudo que você faz contra o outro gera inferno na sua vida. Para que eu vou gerar inferno? Eu tenho que aprender a gerar o céu aonde eu estou. Eu tenho que aprender a ser sinal da presença de Deus. Eu tenho que chegar num lugar e o Senhor chegar comigo. E onde eu encontrar uma pessoa de bem, não é o que Jesus diz? Quando você entrar numa casa, saúde esta casa, aqueles que ali estão, com a paz. E se houver naquela casa uma pessoa de bem, capaz de receber esta paz, essa paz repousará sobre esta pessoa. Mas se depois de você ter levado a paz, a pessoa não quis, essa paz vai voltar sobre você. De uma maneira ou de outra você vai ficar no lucro. Porque se você levar a paz e a pessoa aceitar, serão vocês dois e a presença de Deus estará ali, porque onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, diz o Senhor. Se a pessoa recusar o seu voto de paz, o seu gesto de paz, o seu passo para a paz, isso vai voltar sobre você, vai ser bênção na sua vida. Então Jesus desmascara e despedaça esse mecanismo, sabe, que sacraliza a violência, tornando-se Ele mesmo, voluntariamente, o bode expiatório da humanidade, a vítima inocente de toda violência. Tudo o que em Deus eu sofro, tudo o que em Deus eu me sacrifico por causa dos outros, desfaz o inferno.
gera bem, colabora, coopera com a salvação. Tudo que eu faço contra as pessoas gera inferno, mas tudo que eu faço em Deus, tudo que eu sofro, tudo que eu me sacrifico por causa dos outros, por Deus, isso gera bem, isso traz o céu, isso coopera para a salvação. Então, nosso Senhor, Ele não veio com o sangue dos outros nas mãos, nem mesmo com o sangue de um bode, mas Ele chega com seu próprio sangue. Ele não fez vítimas, mas Ele fez-se a vítima. Não é? Ele não se fez de vítima, Ele fez-se a vítima. É diferente, muito diferente da gente se fazer de vítima, do que a gente se oferecer para absorver aquele sacrifício. Ele não colocou os seus pecados nos ombros das outras pessoas, Ele colocou sim os pecados dos outros sobre os seus ombros. Coloque as mãos então sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho, se você puder, e me permita responder a essa questão que está no coração de tantos de nós nesta manhã. Sabe qual é a resposta? Sim! Sim, nós podemos melhorar o clima dentro da nossa casa, o clima no trabalho, o clima no dia a dia, se nós tivermos a disposição de sofrer, ao menos um pouquinho calados. Você tem a disposição de sofrer, pelo menos um pouquinho calado? Você tem a disposição de, pelo menos um pouquinho, dar o braço a torcer? De perder para dar ao outro a chance de ganhar? De carregar nos ombros quem está fazendo você sofrer? Se você tiver, pode ter certeza que por causa dessa sua decisão, não só vai melhorar o clima, o céu vai repousar sobre a sua casa e sobre o lugar onde você estiver. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, por todos aqueles que estão tomando esta decisão neste momento. Nós te pedimos, Senhor, abençoa esta pessoa que está tomando a decisão de aguentar, de se calar, de esperar, de não se irritar por tua causa, meu Deus. E eu te peço, Senhor, repousa sobre ela teu Santo Espírito, para que tudo aquilo no que ela se envolver seja abençoado, tenha sucesso, tenha êxito. Que onde ela puser os pés, seja abençoado, dê fruto, dê resultado. Que onde ela colocar os pés, seja santificado e a tua presença esteja ali. Senhor, abençoa este teu filho, esta tua filha, que agora, mesmo sem saber como, está tomando a decisão de ser uma pessoa de paz, de levar a paz aonde for. Senhor, manifesta o teu poder e a tua salvação por meio dela. Mas sobretudo nós te pedimos agora, Senhor, dá a ela o descanso que ela precisa. Senhor, põe tuas mãos sobre aqueles que estão atribulados na sua mente e aflitos no seu coração. Senhor, dá-lhes a graça de encontrar o seu descanso em ti por meio desta palavra.